Muito bem, né? Vamos, nesse exato momento, então, fazendo um cumprimento especial a todos, né? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros relacionados aos Yoga Sutras, né, de Patanjali. E hoje nós vamos, então, à sessão de número 4, 12º Sutra, né, desta sessão. Isso mostra que nós estamos em uma ampla evolução, né? Estamos já praticamente chegando à metade do Sutra de número 4, da quarta sessão, né? Melhor dizendo, os Sutras da quarta sessão. E estamos praticamente já concluindo também esta jornada. Isso vem mostrar que praticamente aí nós vamos estar, né, conseguindo consolidar esse trabalho aí já de forma mais breve possível, né? Nós estamos nos assuntos de questões mais filosóficas, né, de entendimento mais profundo e de algumas observações, né, frente a alguns temas que foram expostos mediante as sessões, né, de 1, 2 e a sessão de número 3. Então aqui traz a oportunidade de algumas discussões que possam trazer luz a esses entendimentos ou nos deixar algumas propriedades, né, alguns conceitos, alguns pontos em específicos, para que quando for o momento, né, dentro de um período que for compreendido pela consciência de cada um de nós, através das nossas meditações, nossas buscas, nós possamos utilizar de base, né, o que foi passado aqui. Eu quero fazer um destaque, né, que a sessão de número 4 ele fala muito dessas questões das mentes artificiais, ele trata de Kaivalya, né, ele está buscando trazer complementos sobre essas informações, sobre esse período tão importante, né, esse último véu, né, e todas as situações que lá decorrerão, possivelmente, vamos dizer assim, decorrerão, ou que servirão de conhecimento para que quando chegar lá poder ser de grande ajuda e valia esse momento, ou para trazer uma descrição, né, a melhor descrição possível através dos nossos grandes filósofos do passado, os grandiosos mestres que chegaram a esses profundos mergulhos e trouxeram para a gente, né, essas dádivas, né, que se transformaram nesses 190 e poucos sutras que nós estamos aqui perfazendo esses caminhos nesses dias, né, nos momentos que nós vamos tendo a oportunidade de estar gravando, de estar aqui trazendo e materializando a todos vocês. Eu quero destacar que nós vimos dentro de um contexto, né, de uma história, nós falamos para vocês sobre o processo de Kaivalya. Nós falamos também, né, sobre o processo das Vasanas e também dos Samskaras, né, os que seriam, vamos dizer assim, as sementes, né, as sementes que impediriam este momento, né, porque nós temos que tentarmos transpassar, vamos dizer assim, esta roda de nascimentos e mortes, e aí é apresentado para a gente essas informações sobre as mentes artificiais, né. Posteriormente, sobre as mentes artificiais, é mergulhado sobre o tema das vasanas, né, samskaras, traz a nós toda essa conceitualização, diversas observações, né, para que nós possamos observar e fazer o entendimento. Eu quero voltar um pouquinho antes disso, que também nos apresenta sobre as escolhas do caminho, né? Fala sobre o fluxo do tempo, as escolhas do caminho, fez até uma comparação sobre o agricultor, né, que vai abrindo os sucos da terra e a água vai descendo, sobre esse fluxo do tempo e as escolhas que nós fizemos dentro do fluxo temporal. Uma coisa que chama bem a atenção no encontro passado, né, e nós falamos sobre que nós estamos falando já, né, sobre elas, sobre samskara, sobre vasanas, já faz alguns encontros. Nós falamos também, né, sobre a relação, né, em que há em uma vida e outra vida, que é um apanhado, né, porque para a consciência isso é o todo, né, é o grandioso todo e não é simplesmente separações e divisões, como dar-se, né, a intenção que parece que tudo está, por assim dizendo, separado por etapas, separado por períodos, existe um hoje, um amanhã, um logo depois, uma situação desconexa de outra situação desconexa, e na verdade não, é uma linha ininterrupta, né,
de todas as vidas, né, que quem está experienciando e vivendo é a consciência eu superior que há em nós. Então todas as coisas não estão desconectadas, elas estão conectadas umas às outras. E aí nós chegamos, né, no tema, né, de relacionado, né, bem interessante, as vasanas, né, e samskaras, destacando, né, que o Vairagya e também, né, nos colocando também que Viveka é uma das duas forças que nós temos que estar colocando à nossa disposição, né, duas ações para que nós possamos romper esse período, né, que é então essa prática do desapego e do real ao irreal, né. Até, inclusive, estava conversando esses dias atrás com uma grande pessoa, né? Pessoas que nós vamos conhecendo mediante os caminhos que vão sendo, que a gente vai fazendo, pessoas que a gente tem oportunidade de conversar a partir do momento que nós estamos disponibilizando, né, esses encontros no YouTube. E ele estava mencionando sobre esta morada dos deuses, né? O que nós podemos destacar sobre essa morada dos deuses, né? Imagine você chegar a esse ponto de evolução tão profundo, né? Vai virar. Desculpa, gente, o gatinho ali acabou virando uma caixa que eu tinha colocado ao lado, ele acertou o nosso tripé, só deslocou um pouco a câmera, né? Vamos dar continuidade, depois eu vou ali e junto. Deixa eu só fazer a observação, ver se ela... Não. Ok, tranquilo. Podemos continuar desse ponto onde nós paramos. E daí, né, só para poder fazer a conexão, ele estava nos falando sobre essa morada dos deuses, né, o momento que nós estamos em um ponto, né, tão evoluído, tão elevado, com tantos conhecimentos, né, com tanto relacionamento desses conhecimentos com Bhakti, né, toda uma amplitude de conhecimento, de desdobramentos, né, tudo que a gente passa a ter, vamos dizer assim, como uma profundidade, né? E depois tem que se abandonar tudo isso para o último salto, né? Então muitas vezes as pessoas ficam muito tempo retidas nessas moradas, nesses pontos, nesses planetas, né? Nesses mundos, vamos dizer assim, nesses desdobramentos muito elevados. E há um grande apego, né, por tudo isso, né? Imagine, nós estudamos na sessão de número 3, todos os CIDs que se decorrem, né, onipotência, onisciência, né, tudo essas potencialidades presentes na vida do yogi, o yogi tem que fazer uma renúncia muito profunda de tudo isso para que possa fazer esse mergulho. Então a gente quer mostrar para vocês as forças implicantes, né, as forças que estão convergendo-se, as situações que estão decorrendo-se, o que está acontecendo nesse exato momento, neste ponto em específico e todas as coisas que se decorrem, né, nesse momento e nesse período. Então, dá para nós trazermos uma ampla meditação, né, de tudo isso. Aí você vai perguntar, por que você está falando sobre essas coisas todas? Porque nós estamos vindo já para fazer a conexão com o Sutra 12. Né? Aí você vai entender o porquê. O Sutra 12 hoje, nas informações que a gente vai ter que percorrer aqui em leitura, seriam praticamente, né, 2 páginas. Então, nós temos bastante tema para ver. Eu vou tentar trazer o máximo possível no introdutório, para que nós, quando nós deslancharmos na leitura, nós podermos, né, aproveitar algumas oportunidades para breves comentários, mas permitir que a leitura realmente seja a base de apoio para que nós possamos fazer o verdadeiro entendimento do que aqui quer trazer, né, sobre esse sutra, no sutra de número 12. Agora vamos então introduzir, logo após toda essa viagem, todo esse caminho que nós chegamos até aqui, a gente vai passar agora para você a problematizar, vamos começar para você a trazer então essências, né, o introdutório relacionado então ao que quer nos passar esse sutra de número 12. Vocês observarem que nós estamos falando até agora, né, da manifestação da consciência. Em todos os momentos nós estivemos agora falando sobre consciência, né? E olha que magistral, a gente tem um conhecimento aqui, e o conhecimento, o entendimento é no nível das capacidades de cada um de nós. Então, ou seja, não significa porque que nós estamos falando essas coisas que ela é definitiva. Tem muitas chaves de conhecimentos aqui dentro. Conforme você vai desdobrando, se vai avançando nos teus graus, os teus conhecimentos serão amplificados
baseados com todas as informações que tem aqui. Os sutras aqui relacionados, eles servem de base de entendimento na medida de que o conhecedor também consegue extrair o conhecimento que está dentro dele, né? Então, assim, quando você chega aqui, você vai ler esses sutras, você vai extrair o conhecimento mediante a capacidade do que você pode extrair. Mas não significa que eles se limitam a só isso. Eles têm toda a base de conhecimento que fundamentam, né, a nossa busca pelo entendimento da yoga, essa ciência e a aplicabilidade dela para que nós possamos evoluir e crescer todos os dias. Tá? Nós tínhamos então, né, esses sutras todos, desde a sessão de número 4, falando da consciência, né, das mentes, do como te faz para poder sair desse zoneamento, vamos dizer assim, dessa posição onde nós nos encontramos, tal, romper essa barreira, Kaivalya e tudo mais. Mas agora o Sutra de número 12, ele quer falar de alguns conceitos fora da consciência, ele quer falar de alguns conceitos de Paktri, para nós podemos pensar. E nós estamos falando muito de samskaras, né? Mas vocês perceberam que as samskaras, vasanas, enfim, estão, né, amadurecendo-nos em nós, né, internas, vamos dizer assim, em nós. Mas elas estão amadurecendo-se e nos trazendo experiências no campo externo, né, no reino de Paktri. Mas como que atua essa interligação, esse diálogo, vamos dizer assim, estas relações no campo relacional, vou ter que usar a palavra redundar aqui, relacional entre o eu e com toda a mente divina, né? Nós sabemos que existe o fluxo temporal, este fluxo temporal, né, é a mente divina, é Deus processando a sua mente, é o Mahayeshvara, né, o grandioso Deus pensando em suas coisas, arquitetando, refletindo, e isso tudo ainda tem de se convergir e se performar para que possa, samskaras em mim, né, samskaras, vasanas, enfim, essas situações, encontrar encadeamento para que se possa processar. Que coisa terrível de se imaginar isso, né? Aqui nas umas leituras anteriores diz que as samskaras, né, eles surgem no momento em que também se dá a oportunidade para surgirem. Então a gente para analisar que existe um grandioso conjunto de forças que de certa forma tem de atuar-se, né, em uma harmonia, em um sincronismo matemático para que as coisas ocorrem. Agora ele quer aprofundar-se em uma discussão filosófica para que nós possamos ter mais profundidade, bases de profundidade, para que nós possamos compreender um pouco mais, ter bases para poder entender, ter um amarradinho, né, de informações que pode ser o gancho e a base para que nós possamos abrir este assunto. É muito interessante as colocações de tanto do Taimini como também as colocações de Patanjali, que é nos deixado para que cada um de nós, mediante, né, nossas capacidades, possamos sair do estado onde nós estamos, evoluirmos e aprendermos por nós mesmos. O objetivo é interpretar o que os sutras estão nos trazendo de base, o que os sutras querem nos passar em suas essências, mas permitir a cada um de nós que extraia o conhecimento que está ali dentro. Inclusive isso deve ser, não me falha a memória, já faz tantos anos isso, está na base dos introdutórios que eu fiz, né? Trazendo essas informações e essas conceitualizações. Nada é nos entregue, mas é a oportunidade de nós estarmos deliberando, conversando, mastigando, para que depois comece a cair as informações e quando nós lá estivermos nessas linhas de confronto, podemos entender um pouquinho mais, tá? Agora vamos fazer uma pergunta para vocês. Vamos trazer a problematização da questão que está sendo apresentado aqui para nós. O passado existe, né?
Nós temos a memória sobre ele, nós temos os registros sobre eles, né? Nós temos as impressões sobre ele, né? Nós temos as marcas sobre eles, fotografias sobre ele, nós temos todas as informações sobre as coisas que decorreram. Inclusive a existência, né, desse passado, ele se sustenta-se em todas as chagas que ele me traz. Eu não posso negar o passado, né? Eu tenho que afirmar que todas as coisas que eu estou aqui, né, tudo por eu estar aqui, o formato que eu estou aqui sentado, a objetivância desta vida de estar relacionado ao caminho dos Yoga Sutras, de eu estar aqui sentado, tudo isso é relacionado ao passado. O passado me construiu, o passado me fez. Eu não posso, né, dizer que não existe o passado, que não fiz experiências no passado. Eu não posso negar isso. Isso é uma realidade. O passado existe, existiu. Perfeito? Mas se eu estiver conceitualizando o passado, né, eu estou chegando a uma certeza, eu cheguei a diversas conjecturas, pensamentos, meditações, reflexões e entendi que o passado de verdade existe, então tem de existir também o futuro. Né? Muitas vezes as pessoas dizem uma frase bem, como é que se diz, uma frase popular, né? O futuro a Deus pertence, as pessoas dizem assim. Né? Quer dizer que o futuro não nos cabe mexer, o futuro não nos cabe querer saber. O futuro, né, é algo que ainda vai se realizar. Mas paramos para analisar nessas colocações que eu fiz agora, que todos nós temos a certeza do futuro. Que todos nós vemos o futuro. Tá? Aí as pessoas vão começar a dizer assim, nessa relação de Pactre, né, relação temporal de Pactre, mas se existe realmente o futuro, né? O futuro realmente existe. Ele existe, né? Ele existe, ele está em algum lugar, ele está em algum formato, ele está, de certa forma, em algum estágio, algum lugar, vamos botar assim. Como se dá, então, estas relações para vir conformar-se toda a ideação divina do futuro, todo esse projeto de futuro relacionado com as minhas características pessoais. Exemplo, as coisas que eu terei de passar, as coisas que eu tiver passado. Aonde que está isso? Quem é que desenha e projeta isso? Né? Vamos pensar assim, por mais que eu tenha vasanas, por mais que eu tenha as minhas samskaras, para ela poder frutificar, materializar, ela tem que ser na ação da ideação da mente divina de Deus. Agora paramos para pensar nas miríades e miríades de mônadas vivendo experiências em todos quanto é cantos. E paramos para poder analisar o futuro. Né? E aí vem as questões de que se o futuro é traçado, de que se o futuro é aberto, se existe ou não o tal do destino. Né? Sabemos que ela existe evolução. Sabemos também da nossa questão relacionada ao livre-arbítrio, de nossas escolhas. E qual é a correlação que o texto quer apresentar sobre tudo isso? Qual é o que o texto agora aqui quer pegar e quer nos destrinchar e quer nos trazer de conhecimento sobre tudo isso? O Sutra de número 12 quer nos atestar que passado e futuro eles existem em uma forma real, não é fantasia, fictício, invenção, não é somente eu acho que sim. Não, eles existem, né? Os mestres vêm nos dizer, eles existem em sua forma real porque são a idealização do divino, né? É a mente divina, é a mente de Deus, é Deus processando o pensamento de sua mente. Tá? Inclusive, nós podemos pegar de base, de entendimento, que em Samadhi, né, nós fizemos a leitura das impressões. E a leitura das impressões, né, registradas nada mais é do que olhar o passado. Né, para depois, através das leituras das impressões, nós chegarmos ao entendimento do arquétipo, né, do transcendental, que seria, de certa forma, o futuro. Né, nessa interligação dessas situações. Então nós vemos que há um fluxo estabelecido temporal que está presente na consciência divina, Agora a questão que nós falamos aqui,
que nós queremos trazer nessa problematização do livro, né, que o livro vai esboçar um pouco mais sobre tudo isso. E as minhas escolhas, se a mente divina está à frente processando tudo isso. A mente divina está à frente processando. Ele que está realizando o processo de todas as coisas. As minhas escolhas estão aonde, então? Por que fulano passa uma situação de vida, outro fulano passa outra, se ele teve o poder de suas escolhas, mas quem está dirigindo todo o plano evolutivo é a mente divina? Por que existe a multiplicidade de experiências? Aí é que está o pulo do gato que nós vamos estar vendo aqui na sessão de número 12. Segundo a sessão de número 12, né, o Taimni vai nos expor isso, trazendo um relacionamento de bases para que nós possamos mergulhar nesses entendimentos, que há, sim, um ponto específico onde todos nós vamos chegar. Mas há um largo caminho de dharmas, né? há um largo caminho de propriedades, de dharmas, de situações para chegar até esse ponto. Então a largura desse caminho, por mais infinita que possa parecer em suas possibilidades, infinita no entendimento humano, mas finita aos conhecimentos do divino. O divino as tracejou muito mais, muito bem, delineou, por mais que sejam eternas. Ele sabe a delineidade de todas elas e ele conduz na delineação de todas elas. Então, nós, apesar de todos os nossos dharmas, as propriedades, todas as ideias, todos os caminhos, todos os livre-arbítrio que nós vamos chegar, o objetivo é converger-se para a mente divina no status do projeto da evolução. Tá? Então a característica do livre-arbítrio, dando a nós todo o poder de escolha que nós vamos estar fazendo, nos convergirá para esse ponto específico. Perfeito? Acho que é entendível um raciocínio como esse, né? É tão básico de ver, mas aí nesses entremeios, nessas análises mais profundas é que moram todos os ensinamentos transcendentais, todos os ensinamentos profundos que os mestres querem nos dizer e também Patanjali que nos deixaram aqui. Ele está nos dizendo, de certa forma, né, que se nós concordarmos com tudo que eu acabei de dizer até agora, tu raciocinou e conseguiu entender e disse e acertou e disse ok e tudo mais. Ele mesmo assim ele quis dizer de outra forma que existem vários caminhos, então eu posso escolher um caminho que seja menor. Eu posso escolher então se existe caminhos para tudo quanto é lado, se está tão aberto, tão delineado e tão aberto esse projeto para chegar até lá em cima, eu posso escolher um atalho. Eu posso escolher, e aqui que vem a base do yoga também. Eu posso escolher o meu caminho, eu posso escolher abreviar minhas provas, eu posso ter o direito de escolha para onde que eu quiser ir. Eu não preciso, para ir da cidade A à cidade B, fazer isso aqui, né? Eu posso ir numa linha reta até aquela cidade. Então vocês estão observando? Vocês estão começando a clarear os seus pensamentos do que aqui quer dizer desses sutras. Então podemos dizer assim, né, de grosso modo, que essas são algumas bases de raciocínio, algumas bases de colocações que servirão para o entendimento, né, frente ao que aqui quer dizer, né? Existem caminhos. A mente divina permitiu que existe uma eternidade de caminhos. Mas o ponto específico de chegada é somente um dentro da ideação divina. É somente um ponto específico. Então nós poderemos percorrer largos caminhos no reino de Patri, mas teremos um lugar apenas para chegar. Então se os caminhos são flexíveis, eu tenho o poder de escolha sobre os caminhos. Então o poder de escolha sobre os caminhos é integralmente deixado a eu, mediante, né, as minhas escolhas, os meus dharmas, as minhas buscas, tá bom? Então é isso que aqui quer trazer. O Taimni preferiu fazer o seguinte, tá? Eu vou só falar, vocês vão ver assim, Taimni usou poucas palavras para trazer as resoluções de entendimento sobre passado e futuro em sua forma real.
Até ele vai fazer uma colocação, ele diz assim, ó, vocês fiquem tranquilos que mais à frente, no final da sessão, vai ser problematizado de novo a questão do tempo. Lá vocês vão entender. Então ele pega a segunda parte, né? O Time ele pega a segunda parte desse livro, que é a diferença dos dharmas ou propriedades que decorrem da diferença de caminhos. E ele pega esta parte e ele quer trabalhar especificamente esta parte. Perfeito? Deixa eu trazer para vocês, eu devia ter feito isso já há bastante tempo, né? O que a transcrição, né, do Sutra de número 12 para o português? É a quarta sessão, Sutra número 12, diz assim: o passado e o futuro existem em sua forma real. A diferença de dharmas, ou as propriedades, decorre da diferença de caminhos. Tá bom? Então, assim, ó, o passado e o futuro existem. Se não dissermos que, não é que não acreditarmos, se não chegarmos a essa constatação, é a mesma coisa de queremos negar a mente divina, né? É a mesma coisa de querer negar as coisas que nós estamos vendo aqui, porque tudo está na mente de Deus. Tudo que está aqui está na mente divina. Inclusive, quando nós atingimos a tal morada, que nós estávamos comentando agora há pouco, de uma grande pessoa, né, um grande irmão de jornada que nós nos encontramos pelas redes sociais, e ele diz assim, né, que a morada dos deuses é um local difícil de passar pelas as benesses e todas as coisas que lá se apresentam, né? Então a gente está vendo que há um lugar, né? Performance em um lugar, né? Um mundo, um ponto. Então a gente tem que ver que, né, há uma direção, há um local, há um ponto, né, mesmo que não seja palpável e fácil de pegá-lo. Então existe, né, um ponto de situações que as coisas estão ocorrendo, decorre-se no fluxo, chega até impacto. Tá bom? Ok, vamos fazer a leitura agora. Acho que já deu para conceitualizar diversos pontos, já deu para você pegar a ideia toda, e agora é a hora de nós lermos. Tem alguns gráficos aqui que eu vou estar apresentando para vocês, né? Vou falar brevemente sobre os gráficos, até porque o objetivo nesses 29 minutos que faltam é transcorrer toda a leitura, para que nós possamos mergulhar em todo o entendimento, tá? E aí eu vou dosando, né, a velocidade das colocações e da leitura mediante o tempo, né, para otimizar o tempo que nós temos aqui, tá bom? Eu só queria fazer uma colocação técnica, acho que não teria nem o porquê de comentar, mas eu vou só comentar o seguinte: não sei se vocês estão percebendo que a câmera está escurecendo, né? Se vocês perceberem que aqui assim é escuro, eu sei, aqui é mais claro, porque é aberto esse lado, mas se vocês verem que está começando a escurecer a imagem e a câmera não conseguir compensar, é que está se armando chuva aqui na região onde eu moro, no dia de hoje, tá? Hoje é dia aqui, 21 de março, né, de 2021, né? Perfeito, vamos lá então. Ó, tá ficando bem mais escuro, né? Vamos então à leitura. Quarta sessão, Sutra de número 12, que diz assim: o passado e o futuro existem em sua propriedade, forma real. A diferença de dharmas ou propriedades decorre da diferença de caminhos. Primeiro vamos falar um pouquinho, então, vou trazer um introdutório, né, umas exposições, algumas colocações sobre passado e futuro. Tá? Ele vai trazer para nós a seguinte leitura. Este é um dos sutras mais importantes e interessantes da seção 4, pois esse esclarece um problema filosófico fundamental, ou seja, que há uma realidade subjacente ao mundo fenomenal em que vivemos, a qual é admitida por todas as escolas do yoga, sendo de fato o objetivo do yoga a busca e a descoberta desta realidade. Por isso que praticamos yoga, né? Surge a questão: é este mundo de realidade absolutamente independente do mundo fenomenal em termos de tempo e espaço, com o qual podemos entrar em contato através da nossa mente? Ou são dois mundos interrelacionados de algum modo? Segundo os grandes instrutores que chegaram à verdade, descobriu-se que os dois mundos interrelacionam-se, embora seja difícil para o intelecto compreender isto. Se há uma relação entre os dois mundos,
poderia-se ainda questionar se os mundos manifestados no tempo e no espaço expressam rigidamente o padrão predeterminado do pensamento divino, assim como um filme em uma tela de cinema é o resultado da projeção mecânica dos quadros fotográficos existentes no rolo do filme. Ou será que a sucessão de acontecimentos no mundo fenomenal simplesmente se adapta a um plano que existe na mente divina, da mesma maneira que a construção de um prédio segue o projeto do arquiteto? A primeira hipótese implica um determinismo e a segunda forma mais rígida, enquanto a segunda deixa certa margem ao livre-arbítrio. O Sutra em discussão esclarece de algum modo esse problema filosófico. Ele se compõe de duas partes separadas, a segunda representando uma ampliação da primeira. A afirmativa, o passado e o futuro existem em sua própria forma, significa obviamente que a sucessão de fenômenos que constitui o processo mundial ou qualquer parte dele é a expressão em termos de tempo de alguma realidade existente dos reinos mais sutis da consciência, além do alcance do intelecto humano. Esta realidade transcende o tempo e, entretanto, expressa-se como tempo no processo mundial. Ponto. Esse é, o que Taimini traz de informações ou de colocações sobre a parte do Sutra em que fala sobre o tempo. E ele também trouxe mais uma problematização, vocês viram, Será que entre os estágios dos gunas, entre esses estágios, será que o tempo é o mesmo? Será que o fluxo do tempo é o mesmo? Será que os tempos são diferentes para cada um dos estágios? E ele disse assim, será que há um determinismo nas coisas? Olha, interessante, Será que é determinado, Porque se há um fluxo de coisas, há estágios, é determinado? Nós já falamos um pouco no introdutório sobre isso, E logo mais aqui embaixo ele quer falar, ele usa um exemplo, ou será que é um projeto do arquiteto, o arquiteto faz o projeto de cima a baixo, mas na hora de fazer alguma construção, volta e meia tem algum ajuste. Olha, estou vendo isso aqui, o que tu acha de nós fazermos assim? Pode ser, faz desse jeito. Olha, nós estávamos seguindo o projeto e encontramos um obstáculo, tem uma situação assim, como é que a gente pode fazer? Olha, vamos contornar desse formato, contorna aqui, então há adaptações. E aí o que ele sugere, ou há um espaço para uma margem de livre-arbítrio nessas questões do tempo. Só aqui, assim, nessa parte, tem muitas coisas para nós raciocinarmos e refletirmos, Muitas questões que nós podemos refletir. Nós teremos que, até mesmo, é muito interessante apoiarmos nos conhecimentos científicos que nós temos hoje, eu não sei se há já... Eu não sei se é explícito, mas eu tenho por mim mesmo, através de meus achismos e constatações, que há todo um tempo diferente em todas as coisas, inclusive eu e você, nós todos vivemos tempos diferentes, não somente em relação aos acontecimentos, mas cada vida orbita em seu tempo, Cada vida ela está orbitando de uma certa forma, de um determinado tempo. Os planetas orbitam muitas vezes também em tempos diferentes, dado ao peso na linha temporal, o peso da sua densidade no espaço. Há um atraso entre o que eu estou vendo e o que está ali, em relação a eu em distância. Por mais imperceptível e por mais difícil de acharmos instrumentos mecânicos para medir tudo isso, há. A mesma coisa na relação, que há uma diferença, muitas vezes, na voz que eu falo, até a voz se materializar. Há uma diferença, sempre haverá. Não sei se eu não consegui deixar alguma base de filosofia para raciocinar. Mas enfim, bora lá que agora nós vamos mergulhar naqueles temas, naquelas expressões sobre dharmas e propriedades. Como essa questão do tempo se trata em detalhes na quarta seção Sutra número 33,
vamos deixá-la de lado e passar à análise da segunda parte do Sutra, que estamos diretamente interessados nesse estágio. A diferença de dharmas, propriedades, decorre da diferença de caminhos. Aparentemente, essa é uma afirmativa um tanto obstrusa, que não parece fazer sentido. Tampouco os comentários existentes a esclarecem. Vejamos o que é possível captar o significado pretendido pelo autor à luz do que foi dito em relação à natureza do passado e do futuro, na primeira parte do Sutra. Se a sucessão de fenômenos que conhecemos através da nossa mente é a expressão de alguma realidade, e se esta expressão de alguma realidade não é uma simples projeção mecânica que implica um rígido determinismo, conclui-se, portanto, logicamente, ser possível alcançar esta realidade, em termos de tempo e espaço, ao longo de um certo número de caminhos, podendo qualquer um deles ser efetivamente seguido como resultado da atuação de todas as forças no reino da natureza. Ponto. Negar essa questão aqui é a mesma coisa que negar, as religiões, vamos dar um exemplo aqui. Porque hoje existe uma multiplicidade de religiões. E somente de toda essa multiplicidade de caminhos, somente um caminho é o certo. Quantas vidas iríamos decorrer, quantas situações teriam que acontecer, quantos dharmas, quantos determinismos estaríamos envolvidos até acharmos esse caminho. Até temos que encontrar esse caminho específico. Então nós começamos a analisar tudo isso, Aqui está falando de um modo não tão palpável, enquanto eu dei no introdutório, mas mais profundo, Se nós estamos seguindo uma linha de yoga, vamos pegar aqui uma escola de yoga, para chegar até o caminho. Existem 7 caminhos, 7 escolas. Nós vamos pegando. Significa que todas as outras não valem e só uma vale. Só uma é o determinismo. Como vou saber, Eu só estou me encontrando aqui que eu perdi até onde eu fui. Conclui-se logicamente, alcançar a realidade, temos espaço e certo número de caminhos, podendo qualquer um deles ser efetivamente, em termos de tempo e espaço, ao longo de um certo número de caminhos. Podendo qualquer um deles ser efetivamente seguido como resultado da atuação de todas as forças no reino da natureza. As séries, acho que eu vou fazer a leitura desde cima, irmãos. Parece que ficou desconexo, Vou fazer a leitura do parágrafo de novo. Se a sucessão de fenômenos que conhecemos através da nossa mente é a expressão de alguma realidade, pegue bem isso, E se esta expressão não é uma simples projeção mecânica que implica rígido determinismo, conclui-se, portanto, logicamente, ser possível alcançar esta realidade, em termos de tempo e de espaço, ao longo de um certo número de caminhos, podendo qualquer um deles ser efetivamente seguido como resultado de todas as forças do reino da natureza. As séries de eventos já percorridos e que se tornaram passado representam o caminho até então percorrido pela carruagem do tempo e tornaram-se fixos, parte da memória da natureza nos arquivos akáshicos. E quando os acontecimentos que ainda estão no ventre do futuro? Que forma adquirirão esses acontecimentos ao tornar-se, por sua vez, passado? Como eles não resultarão de um rígido, inexorável destino, mas de elásticas adaptações a um plano divino,
o caminho por eles seguidos tem de ser, pelo menos até certo ponto, indeterminado. Há de existir certo espaço para movimento, se é que a liberdade de escolha e livre-arbítrio ocupam algum lugar nesse esquema de coisas. Sem dúvida, há forças atuando no campo e que, de certo modo, determinarão a direção a ser tomada pelos eventos. Há, por exemplo, a pressão das forças evolutivas. Há a força diretora do plano divino, além do arquétipo em cada esfera de desenvolvimento. Há uma enorme pressão de poder potencial dos samskaras, tanto no reino da matéria quanto na mente. Mas dentro das limitações impostas por estas diferentes forças que tendem a moldar o futuro, há ainda a liberdade de movimentos que determina o futuro, que possibilita ao futuro desenvolver-se ao longo de uma das muitas direções que abrem cada caminho. E é desta maneira, portanto, que o mundo relativo, influenciado pelo padrão divino de um lado e pelo impulso do passado de outro lado, os acontecimentos avançam rumo à consumação final. Ponto. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Sabe como é que eu gosto de relacionar tudo isso? É basicamente o que nós usamos na introdução, né? Se as coisas estão acontecendo dentro de um fluxo de tempo, eu tenho escolha. Eu tenho o poder da escolha dos caminhos, né? Eu já trouxe para vocês no introdutório as respostas, né, que advirão. Mas vamos raciocinar uma situação aqui, ó. Todas as coisas que é possível de eu refletir, raciocinar, eu ver, eu experienciar, têm de ser criadas por Deus. Todas. Imaginamos um carro vindo em uma velocidade tão grande, tão absurda. E esse carro se perde em uma curva e capota e provoca um acidente. Esse carro ele sai da pista e entra mato adentro e bate em uma árvore, né? Tentem montar da forma que vocês quiserem na mente de vocês, da forma que vocês quiserem na mente de vocês, a história. Você usou elementos, né, para montar essa história das suas experiências akáshicas, né? Mas indiferentemente, cada um de nós montou uma forma, montou um meio, mas todas essas formas já tinham que estar na ideação de Deus. Nós somos criaturas, nós não temos o poder de montar nada. Nós não montamos, nós não criamos. Quem criou, quem cria é Deus. Tudo já está arranjado na mente divina. Então, por mais que tenha caminhos, de eternidade de caminhos, todos esses caminhos existem criados na mente divina. Todos esses caminhos estão na mente de Deus. Por mais que nós estamos... Então, paramos para analisar que a eternidade de propriedades, a eternidade de situações e as escolhas estão em minhas mãos. Mas todas essas eternidades de caminhos, indiferentemente do que for, fora até mesmo de um pensamento absurdo, doido e louco, tem de ele existir na mente divina. Ele tem que estar na mente de Deus, ele tem de existir. Eu não abro caminhos, os caminhos já existem, eu percorro caminhos. Eu os percorro caminhos. Eu não crio caminhos, eu sigo as estradas do caminho. Então todos os caminhos estão na mente, na ideação cósmica, estão no projeto da mente divina. Eu estou aqui. Se eu pegar, né, com meu livre-arbítrio aqui e jogar este material na câmera e a câmera cair ao chão, né, e a câmera cair da onde ela está, no chão, é uma loucura, eu não vou fazer. Mas eu tenho livre-arbítrio para fazer, não tenho? Eu posso fazer, tenho a possibilidade de fazer. Se isso acontecer, eu já estava na mente divina. É um caminho da mente divina. Eu não crio caminhos, esse caminho já existe, essa possibilidade de eu pegar aqui e jogar isso enquanto possibilidade, enquanto ação,
já estava na mente divina. Então, eu percorro os dharmas, eu percorro propriedades, eu as percorro, eu as vivo, mas eu tenho a escolha de vivê-las, mas todas elas existem na mente divina. Então a gente olha que é eternas possibilidades, são eternas, as formas, as personalidades, são eternas, mas as minhas escolhas que vão direcionar o fluxo de situações que eu irei percorrer. Tem uma figura aqui, eu vou só mostrar para vocês. Ah, mas não vai dar para ver mesmo, vamos aproximar. Aí, deixa o fluxo, aí, o foco. Eu vou descrever o que essa figura quer dizer. Essa figura quer mostrar o ponto central, é onde nós estamos, e tudo aquele leque ao redor e as escolhas. Aqui diz assim, ó, tendo compreendido a expressão diferença de caminhos, vejamos agora como tais caminhos representam meramente o surgimento de diferentes propriedades no substrato de Pactra. O caminho seguido pelo curso dos acontecimentos, se o analisarmos com todo cuidado, nada mais é do que uma específica série de fenômenos de uma determinada ordem, sendo cada elemento da série, por sua vez, nada mais do que uma combinação de propriedades, ou os dharmas, todos inerentes a Pactra. Se representarmos a título de ilustração a estas distintas propriedades, por A, B, C, D, E, F, como mostrado na figura 13, a figura 13 é aquela que eu mostrei para você, no centro nós, né? Cada uma é um caminho, A, B, C, D, é isso que estava dizendo. Então, os diferentes cursos dos acontecimentos poderão ser representados por uma série infinitas de fenômenos, conforme depreende a figura 14. É a próxima que eu vou mostrar agora para vocês. E eu quero chamar a atenção, eu vou colocar a figura para vocês verem, e eu quero que você dê um pause breve no vídeo, ou analise com muita propriedade, porque ela vai mostrar assim em cima, caminho 1, embaixo vai mostrar caminho 2. E aí vai mostrar 5 desses caminhos aqui. Esse que está mostrando aqui, na figura 13 que eu acabei de mostrar. Vai mostrar 5 de cada um deles. Mas eu quero que vocês pausem o vídeo e prestem atenção, tanto no caminho 1 e no caminho 2, de todas as propriedades que deram. Olha a número 5. Compara a 5 do caminho 1 com a 5 do caminho 2. Né? Os 5 exemplos aqui. Você vai ver. Você verá que todos, o quinto caminho, indiferente das escolhas do caminho 1 e caminho 2, são as mesmas. Olha lá. Tomara que tenha dado para ver aí. Perfeito. Então, se você analisar, você verá que tanto o caminho 1 quanto o caminho 2, todas as coisas que ocorreram, chega lá no quinto, na quinta etapa, as coisas ocorrem do mesmo jeito para um para outro. Então quer dizer que nós estamos indo, apesar de toda a eternidade de propriedades, né, toda a eternidade de eventos e situações, nós estamos nos dirigindo para um único caminho. E nós podemos dizer isso nós estamos analisando num contexto amplo. Nós podemos trazer isso para conceitos fechados, pequenos, muito pequeninos, porque se o universo ele é amplo em grandeza, ele é em dimensões externas, ele é amplo em dimensões internas. Se ele é infinito para fora, ele é infinito para dentro, porque ele é infinito. Ele não pode ser finito para dentro e infinito para fora, já não é mais infinito, eterno. A eternidade significa que não há horizontes delineados e definidos consciencialmente para o lado que for e que esteja inclusive para fora e dentro. Medite sobre tudo isso. Então nós vamos ter, analisando todas as infinitas, ou tentar mensurar as infinitas possibilidades. Seguindo aqui, que nós temos 7 minutos para concluir. Falta pouco, dá tempo sim. Verifica-se que cada elemento desse fenômeno
não é uma combinação específica de dharmas que se tornam manifestadas em determinado espaço de tempo. Não importa se considerarmos os fenômenos de uma esfera limitada, como o nosso sistema solar, no âmbito limitado do universo, pois todos verificam-se no reino de Pakti. Assim, é possível, a partir de uma situação específica, chegar a outra através de 2 ou mais caminhos alternativos. Esses caminhos ditados pelo curso dos acontecimentos no mundo fenomenal não são de origens puramente mecânica, como os materialistas gostaríamos que acreditássemos. De um modo misterioso, eles produzem a realização do eterno, como mencionado antes. O mundo fenomenal inferior não existe em benefício dele mesmo. Trata-se apenas de uma lei de uma necessidade mecânica em prol da realização do eterno. Seu objetivo é produzir certas mudanças no mundos espirituais superiores, aos quais constitui o próprio objetivo da sua existência. O uso do vocábulo mudanças em relação ao eterno é, sem dúvida, bastante impróprio, mas o estudante deve compreender ser ele empregado a falta de um termo melhor para indicar aquela reação sutil e misteriosa que nossa vida no mundo fenomenal tem sobre o nosso ser eterno. Um exemplo específico talvez esclareça melhor este ponto. Deixa eu segurar aqui. Vocês pararam para analisar que nós estamos vivendo situações, tu viu que aqui diz aqui no texto, nesses interrelacionamentos de mundos, que a gente vai mergulhando cada um deles em samadhi, né? Mental superior para o mental inferior, para o mundo astral, para o mundo... Até chegar aqui, viu que eles dizem que os acontecimentos partem de lá para cá, né? E que aqui é um mundo relativo mecânico, né? Mecânico, relativo, de fatos e acontecimentos que se desencadeiam primeiro lá na mente divina e vem vindo até chegar aqui. E você viu que um serve de apoio para o outro, e aqui tá, mais ou menos foi que eu extraí como essência, dizendo que os ajustes da mente divina ocorrem dentro do processo aqui de Pakti, para que possa, né, Pakti utilizar-se de apoio como jogo, né, para que possa desenrolar o projeto na concepção divina. É incrível, né? É incrível. Se você puder parar, dar uma meditada sobre isso, você vai se surpreender dos ensinamentos que aqui estão, né? É incrível ver isso, né? Nós podíamos mergulhar um pouco mais sobre isso, mas acho que você já explodiu tua consciência, teus chakras já se alargaram, somente falando esses detalhes para nós refletir. E é visível isso, né? Espíritas estudam sobre isso, espíritas entendem assim, né? Exemplo, né? Eles falam assim, né, que nós temos o perispírito, né? Que o perispírito traz os registros das coisas que acontecerão para aquela existência. Então, quando aquelas coisas chegarem ao corpo, né, saírem da alma, do perispírito, alma, para o corpo, acontecerá no corpo da pessoa. O registro das doenças, cânceres, enfim. Mas o que eles dizem, sair de um mundo para ir a outro mundo. Então, amadurecer, por assim dizer. Esta é a pergunta que nós podemos fazer em outra forma. Aonde é que está o fruto da árvore quando o fruto não está ali na árvore? E da onde que ele está vindo para chegar ali na árvore? Aonde que ele encontra-se? Ele vem de um lugar para outro lugar. Ele transmuta-se, ele vem de um local para outro lugar. Vamos pegar o exemplo aqui. O desenvolvimento da perfeição latente em toda a alma humana é o objetivo das reencarnações nos mundos inferiores através das quais a alma tem de passar. Os diferentes tipos de experiências pelas quais as almas passam vida após vida estimulam gradualmente nossa natureza espiritual e desenvolvem a perfeição que se encontra em consumação em Kaivalya. Nossa, que lindo, né? Ora, o tipo e a quantidade de tais experiências realmente não importam, desde que o objetivo seja atingido. Determinado indivíduo pode passar longo de centenas de vidas pelas mais intensas e dolorosas experiências, ou pode viver 1000 encarnações
com experiências inteiramente diferentes após atingir a perfeição. O caminho não importa, é a realização do objetivo que é importante. O caminho situa-se no mundo dos fenômenos, que é real e ilusório, enquanto o objetivo encontra-se no mundo eterno, que é real. Fantástico a dedução, né? Como é que diz? Elementar, meu caro Watson, né? Olha aqui. O caminho situa-se no mundo dos fenômenos, que é o irreal e ilusório, enquanto o objetivo encontra-se no mundo eterno, que é real. Linda essa frase, né? Esta é esta possibilidade de escolher caminhos diferentes que capacita o yogi a abreviar o processo de desenvolvimento nos mundos fenomenais e a atingir a perfeição no mais breve espaço de tempo possível. Ele não está fadado a percorrer a extensa e fácil estrada da evolução, que a humanidade como um todo está trilhando. Pegou essa? Pegou? Ele pode sair desta larga estrada e escolher a curta e difícil subida ao cume da montanha, seguindo a senda do yoga. Mas, se está disposto a irromper entre o mundo dos fenômenos para chegar ao mundo da realidade, deve primeiro compreender a natureza desses fenômenos e a maneira como são percebidos pela mente. Eis porque Patanjali tratou desta questão na 4ª seção, no Sutra de número 12. Que interessante, né? Ainda falta falar sobre tempo e espaço, né? Mas aqui já deu para nós termos um montão de informações, né? Um monte de informações. E aqui diz no Sutra de número 13, né? E o 14 vai seguir também um pouco mais dessas deliberações. O Sutra de número 13 diz assim: eles, manifestos e não manifestos, são de natureza dos gunas. O que é manifestos e não manifestos, né? As propriedades que já estão manifestadas aqui, se desenrolando em futuro, presente para o passado, as que ainda virão, né? E aí fala do estágio dos gunas, né? Quando nós acabamos de dizer dos estágios relacionados a mental superior, mental inferior, astral, e assim sucessivamente, decorrendo-se na linha do tempo dos acontecimentos dentro da mente divina. É isso, amados. É isso, por hoje é só. Assista mais vezes esse vídeo. Esse vídeo é muito importante, vai te trazendo um monte de colocações, para que nós possamos depois fazer o fechamento do tema, né, de Kaivalya lá na frente e mergulhar sobre tudo isso. Tá bom, meus amados? Eu sei que muitas pessoas poderão extrair mais conhecimento do que eu daqui, né? Mas cada um mediante suas obras, mediante seus dharmas, suas capacidades, né? Tá bom? Obrigado a todos vocês e Namastê.